Pensa na vida como se fosse um grande mapa, cheio de encruzilhadas. Sabe, algumas escolhas que a gente faz definem só o próximo passo, mas outras, essas definem o resto da jornada. E se existisse uma sabedoria antiga que pudesse ser um tipo de guia para a gente navegar por essas decisões tão importantes, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A grande questão é essa, né? Que caminho seguir? Uma fonte de sabedoria muito antiga mostra que, lá no fundo, existem duas trilhas principais. E olha, os destinos delas não poderiam ser mais diferentes. Vamos começar a explorar pela mais sedutora. Ok, vamos lá. O primeiro caminho muitas vezes parece o mais interessante. É aquela trilha larga, sabe? Bem iluminada, cheia de promessas de prazer na hora. Mas, como a gente vai ver, ela esconde uma armadilha. E uma armadilha bem sedutora. Essa sabedoria antiga usa uma imagem muito poderosa. A do vinho brilhando no copo. É a metáfora perfeita para qualquer tipo de excesso, na verdade. Ele se apresenta de um jeito que parece inofensivo, até elegante, sabe? A promessa é de um prazer que desce suave, sem problemas. E é aqui que a realidade bate de frente com a aparência. Aquilo que começa escoando suavemente tem um final venenoso. A fonte é muito clara sobre isso. No fim, essa escolha picará como a cobra. É um contraste brutal, né? Entre a atração do começo e a destruição que vem depois. E essa picada, ela se manifesta de várias formas. A busca por excessos junto com beberrões ou comilões leva à ruína, a vestir-se de trapos, como diz o texto. Causa feridas, confusão mental e, talvez o mais perigoso de tudo, aprisionar a pessoa. O desejo sem controle é descrito como uma cova profunda, um lugar de onde é quase impossível conseguir sair. Olha, esse aqui é talvez o retrato mais assustador da dependência. A pessoa fica tão anestesiada que nem sente mais a dor do próprio declínio. A compulsão vira a única coisa que importa. A primeira pergunta ao acordar não é sobre se recuperar, mas sobre quando vai poder repetir o ato destrutivo. É um ciclo implacável mesmo. Mas existe uma alternativa. Vamos olhar agora para o outro caminho e ver como ele é construído. Em vez de uma armadilha, o que a gente tem aqui é a construção de um alicerce, sabe? Uma base bem sólida para um futuro de verdade. E essa construção toda se apoia em 3 pilares que são fundamentais. Eles podem até parecer simples, mas são a estrutura de uma vida íntegra e com propósito. Honrar quem nos trouxe ao mundo, proteger quem não pode se defender e buscar ativamente a sabedoria. Honrar os pais vai muito além do respeito. É algo prático. Significa ouvir a experiência deles, dar valor aos seus conselhos. Significa cuidar e não desprezar quando eles envelhecem. E o que é crucial, viver uma vida da qual eles possam se orgulhar. Porque um filho sábio é a maior alegria para um pai e para uma mãe. O segundo pilar é a justiça ativa. Não é só não fazer o mal, é proteger de verdade os vulneráveis. A sabedoria adverte para não explorar os fracos e vem com um aviso bem sério. Eles têm um defensor poderoso que vai defender a causa deles. Aqui, justiça não é uma opção, é uma responsabilidade. E o terceiro pilar, bom, esse é o investimento mais importante que alguém pode fazer. A instrução é clara: compre a verdade e nunca a venda. Sabedoria e entendimento são tratados como tesouros, como ativos que devem ser adquiridos e protegidos a todo custo, porque são eles que vão guiar todas as outras decisões. Certo, mas como é que esses grandes princípios se aplicam na prática, hein? Nas pequenas e grandes decisões do dia a dia, vamos ver como essa sabedoria se torna uma espécie de bússola para a gente. E aqui a gente vê a bússola em ação. Diante do poder, o risco é desejar suas iguarias enganosas, mas a sabedoria exige autodomínio. Diante da riqueza, o risco é se esgotar para ter mais, mas a sabedoria lembra que ela pode criar asas e voar. E com más companhias, o risco é ser arrastado para o excesso. Mas a ação correta é manter distância para proteger o próprio futuro. Então, o ponto central é cultivar a temperança, o autocontrole todo santo dia. Isso significa estar atento, praticar a autodisciplina como se fosse um músculo, rejeitar a ganância e, acima de tudo, manter o coração e a mente focados no conhecimento e no caminho certo. São pequenas ações diárias que fortalecem o caráter. E tudo isso nos leva à conclusão da história. O futuro não é uma questão de sorte ou de acaso. Ele está sendo desenhado tijolo por tijolo pelas escolhas que a gente faz agora, neste exato momento. No final, o destino de cada caminho é bem claro e direto.
A trilha do excesso e do vício levam a uma esperança frustrada, um futuro que não acontece. Já o caminho da retidão, da sabedoria e da integridade, esse tem uma promessa: certamente acabará bem. A escolha não poderia ter mais contraste. Fique então a reflexão para a gente. Cada decisão, cada ato de autodisciplina ou de se deixar levar é mais um tijolinho que a gente coloca na construção do nosso futuro. A pergunta que realmente importa para todos nós é: o que é que está sendo construído com as escolhas de hoje?